pastor, já que o senhor falou que igreja multiplicadora não é uma metodologia, não é uma estratégia, o que é igreja multiplicadora? Igreja multiplicadora é retornar aos princípios bíblicos do Novo Testamento e colocar em prática os ensinos de Jesus. É viver aquilo que Jesus nos ensina. É viver, literalmente, o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É retornar para aquilo que a palavra de Deus nos mostra, que o nosso Deus é um Deus em missão. No princípio, nosso Deus criou todas as coisas, mas o homem se afastou de Deus por causa do pecado. Então, nós temos a criação, nós temos a queda, mas Deus, no seu infinito amor, enviou a Jesus para resgatar o homem caído. Aí nós temos a redenção. E nós temos a consumação de tudo quando Jesus voltar, e ele então vai nos levar como igreja para estar para sempre com ele. Então, nessa jornada de criação, queda, redenção e restauração, nós temos um Deus em missão. E esse Deus em missão, que está em busca de resgatar a sua criação que se perdeu, ele então nos convida a estarmos juntos com ele cumprindo esta obra. É por isso que Jesus nos disse: vão e façam discípulos de todas as nações, né? Multiplicando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Igreja multiplicadora é isso, é viver os ensinos de Jesus no templo e de casa em casa, é orar, é fazer discípulos, é plantar novas igrejas, é agir com compaixão e graça, é formar líderes. É isso que ele nos chamou a fazer, de maneira simples. Simples, como Jesus nos ensina. Aleluia. Pastor, eu já ia fazer a pergunta, mas o Tiago Pedrosa Miranda, ele fez uma pergunta que eu acho que já vai entrar no assunto. Ele perguntou assim: pastor, como podemos mostrar aos nossos líderes essa visão de igreja multiplicadora? O primeiro passo, Tiago, é que a gente possa primeiro conhecer e viver. Um grande desafio nosso é que, às vezes, nós queremos apresentar às pessoas conceitos daquilo que, às vezes, a gente não vive. Como é que a gente vai falar de oração se a gente não ora? Por exemplo, a melhor maneira de ensinar sobre oração não é um livro de oração, é convidar as pessoas para orar com você. Jesus tinha um ministério visível de oração, e nesse ministério visível de oração, os discípulos aprenderam a orar. Os discípulos viram Jesus, literalmente, compartilhando as boas novas do reino de Deus. Os discípulos viram e foram instrumentos nas mãos de Jesus para serem formados como líderes. João capítulo 13 nos ensina isso, Jesus os formando como líderes através do serviço, lavando seus pés. Jesus ensinou a eles compaixão. Jesus ensinou a eles a importância do estabelecimento do reino, da igreja. Então, Jesus não tinha uma classe teórica em si, mas Jesus ensinava com a vida. O nosso grande desafio, Tiago, em primeiro lugar, como pastor, é trazer esses princípios para a nossa vida. E quando nós trouxermos esses princípios para a nossa vida, muita coisa será diferente. Muita coisa vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós não vamos falar de algo que a gente apenas conhece dos livros. Nós vamos falar de algo que nós vivemos. A começar em mim, como a Orma compartilhou. Isso mesmo, minha irmã, a começar na nossa vida. Então, esse processo começa primeiro no coração do pastor, e aí ele começa orando, buscando ao Senhor, começa discipulando pessoas, principalmente pessoas também de fora, porque às vezes nós, como pastores, nós investimos muito do nosso tempo, e fazemos e temos que fazer isso, na nossa comunidade local, na igreja local, nas pessoas que já estão conosco, mas às vezes nós não temos discípulos. Nós queremos que as pessoas evangelizem, e nós? Com quem nós estamos compartilhando as boas novas de salvação? Então, o caminho é a começar em mim. Como o pastor mostra isso aos seus líderes? Através do exemplo.
Exemplo é a chave. Palavras podem até convencer, mas como diz o bom ditado, o exemplo arrasta.